Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube, nessa conversa quinzenal com vários pensadores, convidados. Hoje, contando com a participação de um dos nossos fundadores aqui, Márcio Santiago Câmara. Márcio, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Que tenhamos um bom sábado e um bom debate aqui. Bom, Câmara, eu queria conversar com você nesse 9 de outubro, falando um pouco sobre essa questão dos absorventes íntimos e o veto que já foi feito pelo presidente em relação a isso. Só lembrando, contextualizando, você já é um projeto da Câmara, do Congresso Nacional, na verdade, que estabelece aí a concessão de 8 absorventes mensais para aquele público vulnerável, meninas em escola fundamental pública, presidiárias, moradores de rua, enfim, obviamente tem um alcance social enorme em relação a isso aí. E o presidente, nas suas declarações, ele apresentou que ele basicamente foi obrigado a vetar porque não havia espaço no orçamento para essa verba, uma vez que toda vez que eu tenho uma despesa, eu tenho que indicar o custeio, e o projeto só indica a despesa, não indica claramente o custeio, segundo o presidente. De certa forma, você percebe nisso, Câmara, uma desorganização por parte do governo em relação às suas lideranças no Senado e na Câmara, para poder melhorar o projeto, torná-lo adequado, torná-lo aprovável, né, pelo ponto de vista do Executivo? Boa questão. Muito provavelmente sim, né? Porque é só a gente voltar um pouco enfim, identificar que ele não tem partido, né, oficialmente apoiando ele. Ele tem o Centrão, que hoje em dia toma uma forma muito maleável, né, o chamado Centrão, que até no passado era um grupo monolítico, agora não é mais assim, então tão monolítico, mas ele tem determinados partidos que são simpáticos a ele, que apoiam o presidente. Apoiam por uma questão de essência, né, e não pela forma. Essencialmente, aqueles congressistas se identificam com a figura do presidente. Então, o apoio que ele tem é esse, que é frágil um pouco, e é um apoio popular também que ele tem, que talvez seja a origem desse apoio parlamentar que eu falei há pouco, mas o fato concreto é que ele não tem um partido político, né, que ele possa interagir. E aí essas situações chegam a ele, algumas vezes, cruas, né? Então, isso sim, essa premissa que você levantou, a meu ver, é verdadeira, ele não está assentado adequadamente no apoio do Congresso que todo presidente deve ter, mas ele também, ele como é entre aspas aqui, um lobo solitário, né, por não ter um partido, mas ele age muito bem, ele vive muito bem nessas contradições, né? Tem uma certa vitimização que ele explora devidamente até, ele é muito atacado, e quanto mais ele é atacado, mais o povo gosta. Então, ele não passa, passa mal nessas situações. Ele passa uma tranquilidade sobre esses desconfortos e até explora esses desconfortos usualmente. Então, acho que não tem mesmo o apoio que teria, isso não deveria chegar tão cru a ele, mas ele já fez uma colocação muito consistente. Olha, não tem uma dotação orçamentária dedicada a essa verba, e ele não pode concordar com isso. Isso foi muito bem explorado por ele, com apoio ou sem apoio do Congresso. De toda maneira, acho que é uma bandeira importante, aliás, todas, né? Hoje nós estamos num momento muito difícil para a economia global, Brasil, você vê os esforços também dos americanos, o índice de empregos lá hoje veio aquém do esperado, que movimentou também todos os mercados, ou seja, o executivo tem que estar muito atento a essas demandas populares e essas novas necessidades. Eu acho que a Isso. vulnerabilidade tende a crescer a curto prazo até que a gente volte ao eixo com o fim da pandemia. Bom, Câmara, passando de um assunto para outro, acho que a gente poder conversar um pouco. O presidente envolvido aí naquele inquérito iniciado com a fala do ministro Moro, estava a dúvida se ele iria prestar ou não um depoimento para a Polícia Federal. Esse assunto foi equacionado, acho que o presidente tomou a iniciativa de declarar que vai depor, eu acho que é uma prerrogativa, até porque a lei fala que presidente, governador, ministro
não está isento de depor, mas tem algumas Uhum. faculdades inerentes ao cargo, como escolha de dia de sua conveniência, o local de sua conveniência, para poder depor. Esse gesto foi um gesto político importante, até para a própria democracia, o fato do presidente depor não está abaixo nem acima da lei? Sim, acho que sim. Não sei se foi essa a intenção, mas ele é um gesto simpático, sem dúvida nenhuma. Não tem contraindicação, né? Interessante como ele consegue transitar nessas adversidades. Acabou sendo uma iniciativa melhor do que o risco que teria em ele depois. Ele transforma o depoimento dele num evento, né? Ele já anunciou, ele vai presencialmente, enfim, como quem fosse passar pelas necessidades de quem vai depor com uma polícia federal. Então ele vai, não precisava, e com isso ele rouba a cena também, tira a cena de quem teve a ação ativa para que esse depoimento fosse obrigado, né, fosse pelo menos indicado. Ele acaba roubando a cena e ele passa a ser o protagonista nisso. Fora que ele indo lá presencialmente, haverá algum séquito, né, alguns seguidores, ou muitos, não sei, que transformarão o depoimento num evento político, né? E ele fará o depoimento que ele já deve ter organizado que vai fazer. Então, me parece que foi realmente um movimento no tabuleiro de xadrez bem feito pelo presidente. Isso lembra, inclusive, até um gesto parecido do ex-presidente Luiz Inácio, que após os seus depoimentos na Polícia Federal, ou ao juiz Sérgio Moro, ou outros juízes que presidiram o processo, também ia fazer o seu discurso aos seus apoiadores, ao seu público, até aproveitando o momento. Acho que é importante, né? Falem bem, falem mal, mas nunca deixem de falar. Para o político é importante estar na mídia. E para o Bolsonaro, que hoje mostrou uma nova forma de interagir com o público, de estar constantemente, né, semanalmente nas suas lives ou nas suas entrevistas, ele está sempre em contato, para alegria e para tristeza, alegria de quem o apoia e tristeza daqueles que são seus adversários. E a CPI? Chegamos à reta final. Importante. E aí, só para desmistificar, é óbvio que a CPI é um palanque político. Ela é no parlamento. Não podia esperar da CPI uma total isenção. Mas, de certa forma, o que se buscou, o que se alcançou com a CPI, foi útil para o país? Oh, Fábio, em sua essência, não. Sobretudo se compararmos o esforço e custo. Essa CPI tem o quê? 6 meses já? Um pouco menos, talvez, né? Então, é só separar, né, os salários desses senadores que só fizeram isto nesse momento, não atuar em outras pautas, multiplicar por 6 meses, você vai ver o custo disso. E o resultado não é compatível com esse custo. Se fosse uma iniciativa privada, a gente teria sérios problemas de avaliação de performance aí. Então, a performance da CPI é muito baixa para o custo, para o barulho, para a longevidade temporal que teve, fora o custo também chamado de aquele custo que você, quando opta por uma opção e você acaba renunciando a outra, né? Também tem que ser computado, porque ao esses 7 senadores, né, que são os principais da CPI aí, tocarem uma CPI onerosa por 6 meses, eles abdicaram de outras tarefas constitucionais que teriam que ter também. E ficaram com um samba de uma nota só, né? Uma perseguição declarada ao Bolsonaro. Eles não conseguiram evitar, depois tiveram um pouco a ousadia de dizer que é isso mesmo, é genocida, é tudo mais. Então, a busca que eles próprios queriam, eles não encontraram, né? Eles não chegaram a esse objetivo. Para não dizer que isso terminou em zero, eles chegaram agora finalmente à Convaxin, que tem alguns procedimentos que são estranhos, mas que pararam por ali, né? E a pergunta que a gente já fez aqui
entre nós e outros debates, pararam ali porque os controles preventivos detectaram que é para isso que eles existem, senão não teria controle preventivo, porque controle preventivo custa dinheiro. Então, tem que ter uma razão para ter. Então, os controles foram bem acionados ou pararam ali porque a mídia, enfim, motivada pela CPI, denunciou um pouco antes do tempo, e aí eles pararam por essa razão. Isso a gente não sabe. O fato é que parou, mas também as outras tentativas de vacina que a CPI explorou também não chegaram a bom resultado, porque com a Covaxin porque que parou, e com as outras vacinas porque que demorou, na Covaxin estava andando rápido, ele também, todo mundo provou que não demorou tanto quanto a CPI atribuía, porque as vacinas começaram em janeiro, nos Estados Unidos em dezembro, portanto, seguindo um pouco esse calendário mundial que tem sempre os Estados Unidos e outros países como vanguardistas, né? Então, não houve atraso também no outro caso. Mas eu acho que a CPI chega a um resultado espetaculoso, uma estética, né, de declarar virtude, só esses senadores têm as virtudes, não importa se não tem as provas, e acho que eles vão internacionalizar esse resultado. É um grande trunfo deles agora, internacionalizar no Tribunal Penal Internacional, e que não conhece tanto do Brasil, aí o Brasil vai ter nova imagem ruim e mais um trabalho para se defender, e tudo isso uma pena porque após uma boa abertura de ONU, né, do Congresso da ONU, que o Bolsonaro fez depois de muito tempo, uma boa abertura, e que ele traz as informações verdadeiras do país para o mundo e teve efeito muito bom internacionalmente. É uma pena que, se a CPI terminar chamando o Tribunal Penal Internacional, isso vai ser muito ruim para o país. Apenas para fazer um contraponto com você, Câmara, hoje a gente está sem o Calazans hoje com outros compromissos, não participou aqui da nossa conversa, então eu vou ter que assumir um pouco aqui essa posição também de debatedor junto contigo, para botar um pouco de tempero. De certa forma, a investigação de uma CPI não necessariamente tem que chegar ali a elementos probatórios, você pode até chegar e ela ser exitosa em verificar que não houve nada de errado. Então, não sei se o gasto público seria algo de demérito, porque, na verdade, é um instrumento previsto em lei, com toda a sua regulamentação. Então, ter o sucesso indicativo é algo que a gente pode avançar um pouco mais. Mas, fato Estados Unidos demorou realmente a aprovar a vacina, ainda também caráter emergencial, como todas as outras, não houve uma licença definitiva espontânea em todos os países simultaneamente, mas o fato é que os protocolos, as etapas de aprovação da Covaxin e da Pfizer, usando essas duas como referência, como grandes contrapontos, foram bem diferentes. Acho que várias facilidades, vários atalhos que a Covaxin teve, e aparentemente a Pfizer não teve, inclusive a Pfizer, como uma empresa multinacional reconhecida, buscando o contato através de diversos e-mails, ligações, e não houve as possibilidades. Isso ficou demonstrado tanto em depoimentos quanto na própria coleta de documentos. Nesse ponto, vale como autocrítica, no mínimo, ainda que não vamos discutir uma responsabilização, até porque isso a CPI não deu ainda não divulgou, nós já sabemos até qual será o relatório do relator, o relatório que é feito bem antes da conclusão da CPI. Esse fato, sim, é um fato bem curioso. Mas antes mesmo do relatório vir a público, com o que nós já imaginamos ou já foi noticiado, a própria discussão em si, nesse caso, já traz uma riqueza, uma autocrítica em relação por que tratar empresas de forma diferente? A relação de líderes do governo ou pessoas que não são ligadas ao governo têm que ser disciplinadas e organizadas. E aí voltamos até ao teu nicho, que é o compliance. De certa forma, esse debate acaba sendo também um debate pedagógico. Sim, com certeza é. Eu vou fazer uma pequena analogia ao que você falou, né? Porque tratar de formas diferentes, né? Mesmo procedimento de compra de produto análogo, eu também diria, por que tratar com um endereçamento diferentes
o foco dado ao presidente versus o que não foi dado aos governadores de estados que receberam uma verba bilionária, e há casos muito sérios ali de respiradores que não chegaram, equipamentos de proteção comprados em adegas. Então, isso parou ali no meio do caminho. Eram indícios muito fortes e eles não foram utilizados. Já o indício que tem uma fragilidade sobre a possível compra da Covaxin foi explorado ao extremo. Então, isso é desde o começo, acho que vale também voltar, que havia, quando o Supremo, primeiro ele exortou o Senado a abrir uma CPI, e passou por cima da CPI que ia tratar dos indígenas, né? Se eu não me engano era isso. Então, das reservas de terra e tal, passou por cima, os índios reclamaram, o próprio presidente Bolsonaro, em reuniões com os índios, falou, olha, a gente teve que adiar por causa disso e daquilo. Então, passou por cima. Ao chegar ali no Senado, havia uma CPI sobre isso, que teve, se eu não me engano, 53 votos, e esta CPI do Renan Calheiros teve 30 e poucos votos. Foi ela que foi à frente, não a outra mais votada. Também começa também por aí. Do nada, a gente estava acompanhando, e eu me surpreendia quando eu vi Renan Calheiros, enfim, toda essa turma deles ali, presidirem e serem coordenadores de uma CPI dessa, que isso nos chamou a atenção. Isso também é estranho. Bom, admitindo tudo isso, começa-se a CPI menos votada do Senado em detrimento da CPI mais votada, né? E encabeçada pelo Renan Calheiros e tudo. Eu acho que, a partir daí, a forma de trabalhar uma investigação teve esse viés, e a gente sabe disso, né? Agora, tem uma alteração de procedimentos para a compra dessa vacina, e eu reputo parte disso a que essa vacina tenha sido a última a ser comprada, né? A vacina foi colocada à disponibilidade, então alguns procedimentos já estavam maduros, né? Eles podem ter bypassados, isso não é incomum. E quando você compara para as primeiras vacinas que demoraram a ser compradas, que foram muito bem esgotadas, e a própria CPI achou estranho isso, que é contrário do que ela acha estranho agora com a Covaxin, explicou que tinha que ter aprovação, tinha que ter o contrato todo investigado, e no caso dessa vacina parece que eles já estavam com os processos mais azeitados. É uma observação minha, acadêmica apenas, não é factual, mas isso é possível. Uma das situações que a gente encontra em seminários sobre controles internos, não exatamente sobre compliance, é as duas coisas. Operação que sai da rotina e operação rotineira. A operação que sai da rotina é ruim porque você tem que criar um processo ali, você não sabe muito bem quais são os riscos e cria os processos de verificação e de validação para depois virar aprovação, para depois virar autorização pela primeira vez. E você não tem um sistema montado para aquilo ainda. Então, por isso que uma transação não usual tem um risco de perda de controle interno baseado nisso que eu falei. E já o contrário também tem. Uma operação rotineira, ela cai na rotina e acontece com a aviação. O piloto está tão acostumado que acaba ele deixando algumas coisas ali mais tranquilas porque ele faz aquilo toda hora. Então, o controle interno também. A parte que é da intervenção humana no controle interno, e tem, por mais sistemático que ele seja, tem um juízo de valor para fazer a validação, fazer a aprovação e fazer a autorização, já está em modo contínuo, e aí você tem um pouco de guarda baixa, né? É o que eu acho também que possa ter acontecido com a Covaxin. É alguma coisa estranha, acho que não vai chegar a grandes cursos, mas vai ser o suficiente para que eles possam colocar no relatório de uma forma a internacionalizar essa situação. Existiu algum bom debate? Sim, existiu. Acho que é engraçado que eu vou dizer, o efeito colateral dessa má formação da CPI acabou sendo um bom debate. Ninguém esperava
esperava isso, esperava encontrar uma cabeça a ser degolada, né? Mas não foi possível, pelo menos o bom debate, em alguns casos, no caso da Covaxin também, acaba sendo um ganho que a sociedade teve. Eu concordo com você que a CPI ela encontrou fragilidades, talvez um pouco em razão do momento, mas eu acho que os setores de controle eles devem funcionar bem ou sem sair tanto dos eixos, até mesmo numa situação extrema, o que a gente espera e deseja. E eu quero também deixar registrado aqui, Câmara, que eu vou aderir integralmente à sua crítica. Meu ponto aqui, eu não sou um apoiador do governo federal, também não sou um demolidor do governo federal, sempre deixei muito claro que os pontos favoráveis aqui devem ser exaltados e as críticas também devem ser apontadas, porque é a melhoria da sociedade que nós perseguimos. Nenhum item ligado à pandemia que gerou morte, que gerou dor, que gerou desvio de verba, pode ser ignorado, quer seja por quem quer que for, seja pelo executivo federal, executivo estadual, executivo municipal. Vários prefeitos surfaram na onda, receberam recursos, têm que prestar contas. Perdão. Os deputados, os vereadores, têm que, na sua esfera de competência, sim, se for o caso, também abrir CPIs para verificar se as verbas foram adequadamente utilizadas. É erário público. Não pertence a um prefeito, a um governador, a um presidente. É da sociedade. A responsabilidade é ampla. Então, da mesma forma que nós apoiamos a investigação, e a investigação não é para punir, é para descobrir. Isso. Punição é uma eventual consequência, ou até mesmo um Isso. rótulo de bom gastador, de bom administrador, pode vir de uma investigação. Mas os governadores que se opuseram e os senadores que se opuseram a investigar não foram nessa CPI em razão do escopo, do objeto limitado, mas o fato é, Polícia Federal, órgãos de controle, câmaras estaduais, municipais, têm que investigar, como é o caso de uma investigação, e não estou aqui sendo crítico ou com algum demérito, até porque também entendo que o médico tem a sua autonomia, é essa discussão em São Paulo em relação à Prevent Senior. É importante apurar o que aconteceu ali, se o médico efetivamente... Eu acho que o grande debate era um momento difícil, não havia um medicamento testado para várias patologias que poderia ter um efeito positivo nesta, e o médico, na sua autonomia, deveria ter o direito de ministrar, junto com a ciência do paciente. Por outro lado, não cabe a um gestor privado impor e reduzir a capacidade do médico de decisão. Então, é um fato que merece, sim, não só a Prevent Senior, mas em qualquer outro nosocômio, qualquer outro ponto de saúde que limitou a autonomia do médico, tem que ser investigado e apurado de forma muito dura. Isso Exatamente. Isso. Perfeito. Isso aconteceu também fora desse caso, da Prevent Senior, porque, de um modo geral, todo o debate sobre tratamento precoce foi censurado, quer dizer, não foi possível debater. O próprio Conselho Federal de Medicina se posicionou já isso, através de seu presidente, e isso não foi suficiente para viabilizar o debate. O debate era importante, algumas dessas substâncias são consideradas os principais remédios já feitos no mundo, a penicilina, a ivermectina, que resolveu o caso de contaminação na África, existem a própria cloroquina, esses sufixos inas são de remédios que são muito famosos, muito importantes na farmacologia mundial há muito tempo, né? Então, e aí não se pôde debater, eu achei isso estranho, porque existe digamos, uma hierarquia técnica. Eu lembro um pouco, eu sou contador e sou administrador. Falando sobre o meu CRC, eu lembro um pouco que nos anos 70, 80, a Receita Federal entrava nas normas contábeis e ditava as normas contábeis, porque elas, não raro, geram o fim de uma demonstração de resultado de exercício é um resultado, lucro ou prejuízo. Então, a Receita queria ter controle disso aí, para não ter fraude e lucros serem diminuídos ou então até sendo
transformado em prejuízo para não pagar imposto de renda. Isso é um absurdo. Depois isso acabou, né? Entraram a própria profissão, né? E os seus conselhos tomaram de volta essa normatização, e hoje em dia a contabilidade é entregue a nós contadores, e não a um poder público. E a gente comentava isso, imagina se isso entra na medicina ou na engenharia, no CREA, não é assim que se constrói ponte, eu quero assado e tal. Isso está acontecendo hoje com a medicina, né? Então é uma pena, é uma marca que fala muito sobre como foram conduzidos essas dúvidas, tinha muita dúvida sobre vacina, todos nós tivemos, eu já estou imunizado, me vacinei, aí na prática vimos que não, na prática, mas não pelo debate aberto, né? Precisa de terceira vacina, mas não bastava uma vacina, e após um mês de todo mundo vacinado, acabou essa pandemia, é o que diziam os mais afobados ali, né? Nada disso aconteceu, e debater isso, por que não, e por que vai ser, o que é a vacina, experimental, não é? E aí você viu, o Prêmio Nobel de Medicina não foi para a descoberta da vacina. Você viu isso agora, recentemente. Para quem foi? Quer dizer, por que não foi? Não foi porque a vacina é experimental ainda. Você não pode dar um prêmio Nobel de alguma coisa que não está concluída. Olha que, digamos, revelação importante. Poderia ser, deveria ser, para um dos idealizadores de uma das 3, 4 vacinas que estão à disposição da população mundial. Uma coisa deste vulto não mereceria um prêmio Nobel? Mas não pode, porque ela não está definitiva. Aí você vê que a discussão omite isso e a gente fica sem as respostas que nós, cidadãos, precisávamos. Bom, estou sendo alertado aqui que o nosso tempo está esgotando. Então, a gente está conversando aqui, para mim, e eu acho que para quem nos acompanha, é um papo agradável, muito verdadeiro, e acaba que o tempo passa com uma velocidade ímpar. Bom, eu quero só deixar um disclaimer final aqui, em relação à vacinação e a outros tratamentos de saúde. Vamos lá, vamos confiar no que a Anvisa tem aprovado, tem regulamentado, vamos sempre ouvir a opinião de médicos. Eu acho que a internet tem, como o Câmara falou, gera muita curiosidade, muito curioso, muito engenheiro falando de vacina, falando um pouco sobre ponte. Muito médico falando de ponte e não fala de vacina. Então, acho que a gente tem que buscar os especialistas em cada área, procure seu médico, se aconselhe, entenda o assunto, e não vá simplesmente pelo aquilo que você viu no seu grupo do WhatsApp ou no seu canal de internet. Então, aqui fica, então, esse alerta e continue se imunizando, porque a Anvisa ela é uma referência internacional em credibilidade. Câmara, queria passar para você, para a sua saudação final. Não sei se teremos a frase do dia hoje. Bom, infelizmente não, eu estou em viagem, vocês podem ver pelo cenário, até pelo dress code aqui, que uma viagem de família, para um assunto de saúde, de um parente. E aí eu não trouxe a minha fonte, uma fonte muito interessante que eu deveria ter pesquisado e acabei não trazendo. Mas o que eu posso dizer é que vamos, certamente, semana que vem, terminar essa CPI, né? Ela termina, não sei que desdobramento vai ter, que efeito, se vai, mais uma vez, se vão internacionalizar isso é ruim para o Brasil, e vamos voltar ao trilho normal, porque a pandemia parece que está indo, infelizmente, alguns não gostam, mas parece que está indo, e é muito óbvio que o Brasil será um dos maiores países do mundo logo, logo, né? Temos aí China, Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia. Aparentemente, essa será a configuração baseada em PIB, né? Países da Europa nacionalistas, daí também a busca por um globalismo, porque França, Espanha, Itália, mesmo Alemanha, Japão também, são países que sozinhos não têm as condições para ser uma economia gigante, e aí a gente entende que o Brasil tem as condições. Então, isso terminando, a gente virando essa página logo, logo, o país seguramente vai crescer e tomar uma posição muito interessante no mundo em breve. Desejo a todos um bom sábado, um bom final de semana, um ótimo feriado, e nos veremos daqui a 15 dias. Um abraço a você, Fábio, também. Muito obrigado. Hein?
E é isso, Câmara. Também quero deixar um abraço a todos e também tenho a mesma visão muito otimista, um otimismo misturado com realismo dentro do que a gente está vendo. Estamos superando isso. Perdemos muitos entes queridos, perdemos muitas pessoas queridas, temos que entender isso para que isso não volte a acontecer. Mas no cenário econômico, eu acho que vamos ter emprego, renda voltando a médio prazo. A todos, bom final de semana, até a próxima.